Sejam bem-vindos, bem-vindas. Bora lá para mais uma aula. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa aula tá um chuchuzinho. Mas antes da gente começar a aula, eu quero me apresentar, tá? Falar um pouquinho de mim. Eu sou Janaína Machado, sou sou mentora de gestão do tempo e produtividade para ajudar você a dar conta de tudo. Se você não está dando conta de tudo, pode ter certeza que tem alguma coisa de errado, porque eu acredito sim que você dá conta de tudo, sim. Eu ajudo você a se tornar aquela mulher, sabe aquela mulher que bate no peito com muito orgulho e diz: eu falo e faço, eu começo e termino tudo que eu quero? Essa é a mulher que eu tenho sede, que eu tenho desejo ardente dentro do meu coração de transformar você. Porque eu posso te falar por experiência própria, porque eu era a rainha da procrastinação. Eu era a pessoa enrolada. Eu não deixava para depois, eu deixava para nunca. Eu não tinha uma organização, eu não tinha hora para acordar, não tinha hora para dormir. Então, por muito tempo, eu acordava 9h30 da manhã. E eu lembro que meus meninos eram pequenos. Eu fico sempre bem fazendo a pergunta: quem cuidava daqueles meninos para mim, para eu acordar 9h da manhã, né? Mas eu era uma pessoa totalmente desorganizada, eu era preguiçosa, e assim, apesar de fazer muita coisa, né? Eu trabalhava, eu cuidava da minha casa, cuidava dos meus filhos, tudo era muito, sabe, na correria, era tudo muito pesado, era tudo muito sofrido. E eu não tinha uma organização. Eu não tinha, sabe, um horário para fazer as coisas. Eu sempre deixava para fazer tudo de última hora. E isso é muito pesado. Mas, com o tempo, eu fui me transformando numa mulher mais organizada. Aquilo começou a fazer muito mal para mim. Eu comecei a ficar, sabe, assim, desconfortável, porque aquilo prejudicava a minha vida, mas também prejudicava a vida das pessoas ao meu redor, né, da minha família. Então, eu falava para alguém que ia fazer alguma coisa e não fazia, e aquela pessoa estava contando comigo. Então, aquilo ali começou a me prejudicar muito e também começou a afetar os meus relacionamentos. E eu lembro que eu me sentia muito mal comigo mesma, de não ter credibilidade. Então, assim, se eu falasse que eu ia fazer alguma coisa, as pessoas nem acreditavam, porque sabia, fala que vai fazer e não faz. E aí, eu sempre gostei muito de ler, né? Sempre li muito desde a minha adolescência. E aí, então, eu pensei, a primeira coisa que eu pensei que eu tinha que mudar era o horário que eu acordava. Eu tinha que aprender a acordar mais cedo, porque não estava funcionando. Acordar 9h da manhã, me arrastar a hora do almoço, e o horário de almoço era o caos. Era menino para tomar banho, almoçar, arrumar para ir para a escola. Era eu que tinha que me arrumar, que tinha que almoçar, que tinha que ir trabalhar também, e era muito estressante. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pensar: gente, eu preciso começar a acordar mais cedo. E aí eu li o livro O Milagre da Manhã. E apesar de não ser uma pessoa matutina, foi a virada de chave para mim. Ali, com aquele livro, eu comecei já a me organizar melhor. Ali tem alguns tópicos que o livro trata e fala dos salvadores de vida. E eu comecei a testar aquela rotina e eu comecei a construir uma rotina poderosa matinal para mim, que fez toda a diferença. Então, a partir dali, eu comecei a conseguir me organizar melhor, eu comecei a ser uma mulher muito mais produtiva, até ver o benefício que é você, sabe, acordar sabendo o que você tem para fazer no seu dia, você começar uma semana sabendo o que você tem para fazer no seu dia. Então, às vezes você fala assim: nossa, eu queria muito ler um livro, eu gosto de ler, mas eu não tenho tempo. Ou às vezes você fala: nossa, eu queria tanto poder ter uma rotina mais organizada, de ter tempo para cuidar de mim, mas eu não tenho tempo. Eu preciso fazer exercício físico, mas eu não tenho tempo. Nossa, eu comprei uma mentoria, comprei um curso, nunca nem abri aquela plataforma, eu não tenho tempo. Quem aqui já falou aquela frase assim, né? Nossa, meu dia precisava de ter mais de 24 horas. Quem nunca falou? Eu já falei essa frase. Gente, isso não existe. A gente não precisa de mais 24 horas.
Inclusive, tem uma lei, né? A lei de Parkinson, não é a doença, né? Não é o mal de Parkinson, é a lei de Parkinson que fala sobre isso, que a lei de Parkinson fala sobre uma tarefa, ela tende a se expandir pelo tempo de duração que você tem para fazer essa tarefa. Então, por exemplo, vamos supor que hoje é quinta-feira e sábado você vai viajar. Teoricamente, você tem hoje à noite e sexta para você arrumar a sua mala. Você tem hoje e a sexta-feira todinha até sábado de manhã, que é o horário da sua viagem. Então, você tem todo esse horário. Você consegue tanto arrumar a sua mala, fazer a sua mala nesse um dia e pouquinho, quanto você também consegue chegar sexta-feira, meia-noite, e começar a arrumar a sua mala. Ou você pode gastar um dia inteiro para arrumar sua mala, como se você tiver somente meia hora. Se você tiver só à noite, de sexta para sábado, para arrumar sua mala, você também vai conseguir. Então, não se trata de ter mais de 24 horas. Sabe assim, quando você tem o famoso TCC, você tem que fazer o TCC, o trabalho da faculdade, e aí você tem meses para fazer o trabalho. Meses para você fazer, finalizar o seu TCC. Aí o que acontece com a maioria dos alunos? Terminam o TCC na semana que tem que entregar. 15 dias para entregar o TCC, vira aquela loucura. E aí fica pesado. Então, nós não precisamos de mais 24 horas. Nós precisamos saber como gerir o nosso tempo, como a gente fazer uma boa gestão do nosso tempo para a gente dar conta de tudo que a gente quer, sim, porque é possível dar conta de tudo, sim. Eu acredito que você dá conta de tudo, sim, mas você precisa saber o que é esse tudo. Você precisa saber o que é esse tudo que é importante para você, tá? E aí, então, hoje eu preparei uma aula aqui para falar com você que você, primeiro, precisa acreditar que você consegue dar conta de tudo, sim. Tem um versículo muito famoso que fala, né, sobre isso, que fala: tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Só que o X da questão está nessa palavrinha, tudo. O que é esse tudo? Porque muitas mulheres que eu converso, muitas alunas minhas, amigas, e até eu mesma lá atrás, eu lembro que eu não sabia o que era esse tudo. Então, a gente fica e a gente vê mulheres tentando dar conta desse tudo e enlouquecendo, sabe? Estressada, sabe? Cansada, exausta, aí começa a esquecer as coisas, começa a não prestar atenção, sabe? As pessoas falam com ela e ela esquece. E aí a pessoa fala: eu falei com você, mas por quê? Porque ela está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, ela acha que ela está conseguindo, só que está pesado. Mas então hoje eu quero te ensinar a aprender a conciliar tudo, sim, e sem perder a sua sanidade mental. Porque se tem uma coisa que a gente tem que prezar hoje em dia, é a nossa saúde mental, né? Precisamos. Né? É um assunto que está muito aí sendo falado, e é verdade, a gente precisa cuidar da nossa mente. Uma mente cansada, uma mente sobrecarregada, afeta tudo na sua vida. Inclusive, um termo que eu estava estudando sobre ele esses dias é o brain rot, que é nada mais do que apodrecer o seu cérebro. O brain rot é a consequência de muito conteúdo inútil, muita coisa sendo absorvida que não serve para nada, e aí a mente vai ficando cansada, o nosso cérebro vai apodrecendo e não vai conseguindo mais se aprofundar em questões, em conteúdos. E está tão acostumado a essa questão, né, de ficar ali rolando as redes sociais e vendo só coisas superficiais, sem aprofundar em nada, e enchendo a sua mente, cansando o seu cérebro. E é isso que é perder a sanidade, tá? Então, bora lá. Primeira coisa que eu quero falar aqui com você é sobre esse cansaço invisível. A gente tem que prestar muita atenção, porque tem certas coisinhas que a gente está fazendo que está cansando a gente, tá? Coisas que parecem bem sutis, bem bobinhas, sabe? Coisas assim, tarefinhas simples, que estão deixando você cansada quando junta tudo ali. Então, assim, às vezes, né, você vai guardar uma roupa no seu armário, aí você vê que a gaveta está desorganizada, e aí você vai lá e para tudo que você está fazendo para arrumar aquela gaveta,
ao invés de estar cuidando de uma outra coisa. As tarefas domésticas, elas tomam muito do nosso tempo. As tarefas domésticas são muito responsáveis por essa questão desse cansaço invisível. Porque se tem uma coisa que é complicado, é a tal da tarefa doméstica. Porque você tem que fazer, todo dia praticamente você faz as mesmas coisas e à noite aquilo lá é zerado, amanhã tem tudo de novo para fazer. Então, é um trabalho pesado, é um trabalho que exige muito da gente, que gera uma exaustão e que não tem nenhum retorno financeiro ainda, né? E, às vezes, não tem nem retorno de ser valorizada. Muitas mulheres não são valorizadas por esse serviço. Eu estava vendo também uma pesquisa de Brasília, que foi feita em Brasília, que fala que as mulheres, elas gastam, né, ali uma média de 17 horas semanais com o serviço de casa, com as tarefas domésticas. Então, assim, é muito puxado, é muito pesado. E isso são as pequenas coisas que vão gerando essa exaustão, que vão deixando a gente cansada e você não vê. Tem pequenas coisas que você está fazendo no seu dia a dia que estão te deixando cansada e você não está vendo. Você sente aquele cansaço, você não consegue dormir bem, mas você, sabe, não entende direito de onde está vindo esse cansaço, essa falta de energia. E tem tanta coisa invisível, tá? Então, você precisa começar a observar, tá? O que podem ser essas coisinhas aí no seu dia a dia que estão fazendo com que você fique sem energia, cansada. E a gente não precisa viver na correria. Esse negócio estava assim, fala assim, oi, amiga, como é que você tá? Tudo bem? Aí a outra fala assim, amiga, tudo bem, tô aqui na correria. Gente, proibido falar isso. Não fala que você tá na correria, não tem que estar na correria, não tem que estar na correria. E assim, cansado, tem dia que a gente está cansado assim. A gente não é de ferro, a gente não tem superpoderes, mas viver cansada, estar cansada todos os dias, com aquela sensação assim de que eu ouvi uma vez de uma aluna minha falar assim, nossa, Jana, eu só queria sumir. Eu só queria não ter mais que levar menino na escola, queria mais ter que buscar menino na escola, não queria mais ter que trabalhar, não queria ter que resolver problema da família, eu só queria sumir. Isso é cansaço, isso é exaustão e não tem que ser assim, tá? Então, vamos entender o que você precisa para você dar conta de tudo, para você conciliar esse tudo. E eu vou te guiar aqui numa jornada que vai ajudar você a conseguir conciliar tudo. E primeiro, você precisa entender o que é esse tudo. Então, eu tenho um exercício aqui, que isso aqui é muito bom. Isso aqui você tem que pegar papel e caneta, ou você grava um áudio aí no seu WhatsApp para você, e você precisa ter consciência da sua situação atual. Como que você está vivendo agora? Como é que está a sua rotina de agora? Para você achar a resposta para certos limbos que você tem aí no seu dia. Que, por exemplo, assim, vamos imaginar que você trabalha, né, num trabalho regular, você chega em casa por volta das 7 horas da noite e vai dormir meia-noite. E, de repente, você tem esse limbo aí de 7 até meia-noite que você para pensar assim, gente, o que eu fiz? E você meio que não consegue entender o que eu estava fazendo, o que eu fiz. Eu cheguei 7 horas e fui dormir meia-noite, o que eu fiz? Parece que você piscou e essas horas, elas evaporaram. Uma vez eu estava fazendo a sugestão de rotina com uma aluna minha e foi muito bom, é muito precioso quando você encontra, sabe, esses blocos de tempo que meio que foram, que evaporaram, porque eu perguntei para ela, né? Ela estava fazendo esse exercício aqui de consciência de rotina, aí ela falou assim, olha, eu acordo, aí eu tenho um momento de oração com as amigas, que aí eu vou perguntando a hora direitinho, né? Às 5h30, eu tenho tempo de oração com as minhas amigas. A gente lê a Bíblia, a gente ora, assim, certo. Até que hora que vai esse horário seu? Ela falou assim, até 6, 6h10. Falei, beleza, ok. Ah, tá. Então, eu falei, continua. Ela falou assim, então, aí eu vou para academia. Eu falei, que hora que você vai para academia? Ela falou assim, umas 8h30, 8h40, até 9 horas eu já estou lá na academia. Aí, né, ela falou toda ali a rotina dela, e aí a gente voltou. E eu perguntei para ela, o que você faz quando das 6, vamos jogar aqui, das 6h10 às
8h30, das 6h30 às 8h30, porque você tem esse momento de oração e depois você falou para mim que você vai para a academia. E ela tinha ali, no mínimo, 2 horas que ela não sabia o que ela fazia. E ela gaguejou, falou assim, ué, não, assim, Jana, eu tomo café da manhã, eu mais meu marido, a gente conversa sobre algumas coisas, toma café da manhã, e não sabia o que ela fazia com aquelas horas. Então, esse exercício aqui de consciência do momento atual, da sua rotina atual, é muito importante. Então, o que você precisa fazer? Você vai responder essa pergunta. Se alguém fosse te substituir por uma semana, o que ela teria que fazer para que ninguém sentisse a sua falta? Ela colocar essa pessoa no seu lugar, tá? Então, aí você precisa falar tudo para ela, porque aí ela vai ficar no seu lugar por uma semana. Então, aí você anota direitinho a hora que você acorda, o que você faz até a hora de você dormir, né? O que você faz na segunda, às vezes tem alguma coisa que você faz na terça, né? Como que é a quarta, a quinta e a sexta-feira. Então, esse exercício aqui é muito importante, porque é aqui que você vai ver para onde estão indo as suas horas. É aqui que você vai ter o seu diagnóstico. Diagnóstico do que você está fazendo com as suas 24 horas diárias. Então, é assim que você primeiro precisa, né, aprender a conciliar esse tudo e descobrir o que é o seu tudo, fazer esse exercício. Então, você precisa anotar tudo, porque aí a gente vai precisar de todas essas cartas na mesa para a gente começar a organizar, para a gente poder, né, conseguir fazer as mudanças necessárias, porque a gente só vai conseguir mudar se a gente conseguir enxergar, tá? Então, aí, esse exercício é muito importante, esse é o primeiro passo para você começar a conciliar o seu tudo, para você descobrir o que é o seu tudo. Então, você tem que descrever ali cada detalhe, o que você faz. Depois disso, depois de todas essas tarefas já ali listadas, é hora de você categorizar essas tarefas. Existem 3 tipos de coisas, tá? 3 grupos de tarefas aí nessa sua lista, nessa sua rotina, na sua semana. Existem as tarefas que não servem para nada, que estão só roubando o seu tempo, que não te ajudam a chegar nos seus resultados, tá? Existem as tarefas que podem ser delegadas e existem as tarefas que são responsabilidade sua. Então, existem esses 3 grupos de tarefas e você pode ter certeza que nessa lista desse primeiro exercício aqui que você vai fazer, tem de tudo um pouco, tá? Você precisa encontrar o que está roubando o seu tempo. Coisas que roubam o seu tempo. Grupos no WhatsApp, tá? As redes sociais, né? Não tem como não falar, não precisava nem de eu falar, que eu sei que você já está pensando aí nas redes sociais. E vocês podem interagir comigo aqui no chat, viu? Vou deixar até o chat aqui do meu ladinho. Então, assim, as redes sociais. Sabe, assim, quando você pega seu celular para você mandar uma mensagem e quando você vê, você está vendo os stories da filha do rapaz que veio instalar a máquina de lavar na sua casa? Sabe assim que quando você precisa postar alguma coisa e de repente você está olhando o Instagram de uma pessoa mais aleatória, sabe? Então, assim, e você fica sabendo de uma fofoca que você vai fazer, você vai correndo lá pegar mais informações. As redes sociais, elas roubam o nosso tempo. O Instagram, o TikTok, o WhatsApp. Às vezes você chega, gente, já aconteceu isso demais comigo, de pegar o celular para mandar uma mensagem para uma pessoa e fazer de tudo no WhatsApp, menos mandar mensagem para a pessoa. Então, isto são coisas que roubam o nosso tempo. Outra coisa que rouba o nosso tempo, acordar e, a hora que seu celular desperta, ficar apertando o botão de soneca. Isso rouba sua energia, isso rouba o seu tempo, isso te atrapalha muito, tá? Você está com dificuldade para acordar? Ah, se você está pondo o celular para despertar às 6 horas e tá enrolando até 6h30, coloque então o celular para despertar às 6h30. Sabe? Mas pelo menos você vai ter meia hora a mais de sono ali sem interrupção. E aí você vai ter mais disciplina para acordar então 6h30. Faz o teste, tá? Acordar e pegar o celular para já ir ver quem mandou mensagem, quem postou o quê, quem fez stories, quem o que, não sei o que lá. Isso, né, rouba seu tempo. Outra coisa também que rouba seu tempo podem ser pessoas. Aquela pessoa
que vira para você e fala assim, você tem um minutinho? Aquela pessoa que te manda uma mensagem, Jana, tá aí? Jana, você está podendo falar? Cuidado com isso, cuidado. Gente, a gente precisa lembrar que eu não sei aqui vocês, né? Mas eu não sei aqui quem de vocês tem a minha idade, mas houve uma época que não existia isso aqui, não. Então, para falar com você, era quando você estivesse na sua casa e a pessoa ligava no seu telefone da sua casa, né? Se não tinha acesso. Então, por que tem que ser esse desespero que tem que estar respondendo a pessoa toda hora? Escolhe horários do seu dia para responder as pessoas, sabe? 4 vezes no dia. Tá com muito acúmulo de muitas mensagens? Coloca lá no modo avião, responde todo mundo. E ali, se tiver alguém mais importante que você precisa já interagir, você interage e depois vai cuidar da sua vida. Então, com certeza, você vai ver aí nessa lista de tarefas coisas que estão roubando seu tempo. E você precisa olhar para essas tarefas que você anotou aí e você fazer a seguinte pergunta, tá? Isso que eu estou fazendo me aproxima ou me afasta dos meus sonhos? Né? Eu tenho sonho de ser uma empreendedora, de ter o meu próprio negócio. Apertar o botão de soneca, acordar e mexer no celular assim que eu abro os meus olhinhos, me aproxima do meu sonho de ser uma empreendedora de sucesso ou me afasta? Uma das minhas metas é perder 5 quilos. E aí você olha lá, você está beliscando o dia inteiro. Ficar beliscando coisinhas o dia inteiro te aproxima ou te afasta dos seus sonhos, tá? Então aí você vai ver essa primeira categoria aí de tarefas, que é coisas que estão roubando seu tempo. Outra coisa também que você precisa aprender a delegar. Alecrim dourado, não precisa ser só você fazer tudo, não. Você não é a última bolacha do pacote. Aqui em casa tem que ser eu para lavar a louça, porque ninguém aqui lava direito. A minha filha, nossa, eu prefiro eu fazer logo. Pelo amor de Deus. Eu prefiro eu mesmo lavo, porque ela lava de qualquer jeito e ela demora um tempão. Não, tem que ser eu mesmo. Porque tem que ser eu que coloco a roupa no varal. Nossa, você é insubstituível. E aí, enquanto você coloca roupa no varal, você lava toda a louça, você faz todo, leva o lixo para fora, passeia com o cachorro, aí os seus sonhos, né? Então, tem coisas, principalmente as tarefas domésticas, porque eu sei que mesmo que você tenha uma diarista, mesmo que você tenha uma pessoa que vá na sua casa te ajudar duas vezes por semana, uma vez por semana, sei lá. Mesmo assim, tem coisas que você ainda tem coisas para fazer e você pode muito bem delegar essas tarefas, tá? No trabalho, tem que ser tudo você? Tem que ser mesmo tudo você? Toma cuidado, viu? Fica querendo satisfazer o seu ego, que só você que dá conta. E as pessoas vão te explorar, vão sugar você. Fala assim, não pede para a Jana, porque ela é ótima. Ela faz isso aí com o pé nas costas. Pede para a Jana. E aí você fica sobrecarregada. Se você não está dando conta de tudo, se você não está conseguindo conciliar tudo, é porque você está fazendo tudo de outras pessoas. Você está fazendo o que podia ser sua filha, você está fazendo o que tem que ser seu marido, você está fazendo o que tem que ser a colega de trabalho, que pode fazer também. Então, olha para essa lista, olha para esse relatório que você fez aqui, do exercício lá, de o que você faz nos seus dias, e olha o que você pode delegar. Aprenda a delegar, ok? E aí depois tem a lista de tarefas que é sua, de responsabilidade sua. Por mais bem-sucedida que você seja, por mais que você já aprendeu a delegar tarefas, por mais que você já enxugou todo as suas tarefas e já tirou coisas que roubam seu tempo, tem coisas que são você. Ninguém vai na academia para você, né? E para academia não é uma coisa que dá para delegar. Estudar para evoluir profissionalmente tem que ser você. Então, você tem seus sonhos e tem as coisas que precisam ser você. Aí essas você vai abraçar, essas você vai pegar e você vai ser autorresponsável para ir lá e fazer o que é seu. É esse tudo que você tem que dar conta. É esse tudo.
Porque eu te falo, tudo que é importante para você cabe na sua agenda. Se não está cabendo, é porque você está pegando a agenda de outras pessoas, porque você não aprendeu a delegar, porque você ainda não deu essa faxina que você precisa dar. Então, aí, essas 3 categorias de tarefas que você precisa fazer, tá? As tarefas que você precisa organizar para ver se estão roubando o seu tempo, elas precisam ser retiradas da sua agenda, porque elas te cansam. Elas fazem parte, sabe aquilo lá que eu falei sobre o cansaço invisível? Elas roubam o seu tempo e te cansam, tá? Você precisa eliminar essas tarefas. Você tem que entender que o seu tempo é o que você tem de mais precioso. É o seu maior tesouro, é o seu tempo. O seu tempo que você perdeu não volta mais, não tem reembolso, não tem como comprar, você não tem como você recuperar, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas o tempo que passou não volta mais. A gente tem mania de falar que a vida é curta, que o tempo está voando. O tempo está voando, eu tenho para mim, a minha opinião, que o tempo está voando, é porque a gente está se perdendo em tarefas que não levam a gente para lugar nenhum. E todas as noites, principalmente a gente que é mulher, a gente tem essa mania, né, de ficar se analisando demais. E aí, quase toda noite, eu tenho certeza absoluta que você vai dormir falando assim, gente do céu, eu estou exausta, mas tudo que eu precisava realmente fazer, eu não fiz. O que eu faço? Eu estou te falando isso porque eu já vivi assim, eu já fui dormir 1, 2 da manhã com essa sensação, falar, meu Deus, já ainda mais um dia. O que aconteceu? Você não fez nada que precisava ser feito. Então, isso é cansativo, isso é sobrecarga. Então, você precisa eliminar o que está roubando seu tempo, entender que o seu tempo é precioso e tem coisas que não merecem que você gaste seu tempo com elas, tá? No livro A Brevidade da Vida, Sêneca fala uma frase que é pura verdade. Ele fala, né, da vida não somos carentes, nós é que a desperdiçamos. Nós vivemos o suficiente para fazer tudo que é importante, só porque nós nos perdemos com coisas inúteis. Principalmente agora, com esse over-delivery das redes sociais. Então, é muito fácil a gente se perder. Claro que você também, você pode relaxar e você tem que ter ali o seu momento, né, de não fazer nada e realmente ali ficar. Eu mesma, nesses momentos, adoro vídeo de cachorrinho. São os meus favoritos. Adoro vídeo de cachorro. Eu mando vários memes pro meu filho. Meu filho do meio também, ele ama cachorro, e aí eu fico mandando, né? E de vez em quando ele me manda também. A gente pode ter esse momento, mas desde que você tenha dado conta daquilo que é importante. Tá? Então pensa, olha, eu não vou perder meu tempo com isso aqui porque isso não merece o meu tempo. A questão de delegar tarefas é questão de você ser inteligente, tá? Não é sinônimo de fraqueza. Não é que você precisa implorar que as pessoas te ajudem, não. É só que você não precisa dar conta de tudo sozinha. Você pode delegar tarefas, sim. Por exemplo, eu vou te contar um exemplo que aconteceu com uma aluna minha. Ela é muito boa de design. Ela sabe fazer uns posts, umas coisas legais, mas ela não trabalha com isso, não, porque ela é muito boa mesmo. Ela faz lá o Instagram dela, as coisas dela. E aí, uma amiga dela pediu para ela fazer um post. Falou assim, ai, amiga, você é tão boa, né? Você fica tão bonita, as suas artes. Você faz um post para mim? Acho que era uma data comemorativa, não lembro. Acho que vamos supor assim, Natal, né? Aí ela não sabe falar não. Aí ela falou assim, não, eu faço sim, pode deixar, eu faço sim. E falou, não, obrigada, amiga, você arrasa. E ela falou assim, só me manda uma foto sua e os dizeres que você quer que colocar na arte. Ela falou, tá bom. E aí diz ela que essa colega dela que pediu esse favor, não mandou a foto, não mandou a frase, nem nada, né? E aí ela foi e falou, cobrou ela, falou assim, olha, você não me mandou a foto e nem os dizeres que você quer que eu coloque na arte. Aí ela me contou que essa pessoa virou para ela e falou assim, ai, nossa, eu esqueci, ai, meu Deus do céu, tô numa correria que não tive tempo, eu vou te mandar uma foto.
E aí você escreve aí, vê aí o que você escreve. Olha isso, gente. Olha isso. Então, assim, as pessoas não. Tem gente que não respeita o seu tempo. Tem gente que não tá nem aí. Então, assim, ela podia parar, né, tudo que ela estava fazendo, ela podia pegar o tempo dela para fazer essa arte para essa colega, mas essa colega não tinha nem tempo, não ia usar o próprio tempo dela para poder fazer, pelo menos, o texto. Então, tem coisas que você precisa entender que, assim, seu tempo é muito precioso para você perder tempo com isso. E você tem que aprender a delegar. Mesmo quando você sabe fazer muitas coisas, quando você é muito eficiente em muita coisa, você precisa entender que é inteligente da sua parte pedir para as pessoas para fazerem também. Você pedir, né, dividir as tarefas na sua casa, dividir, né, se você tem projetos com amigas, alguém da igreja, dividir as tarefas, delegar tarefas, dividir as responsabilidades, tá? E, claro, que se você já está no nível que já é possível, você começar também a contratar. Então, por exemplo, assim, se você está aí trabalhando num trabalho CLT, né? Num trabalho regular, e você quer começar a empreender, e para isso você precisa estudar, então, de repente, o que você pode contratar? Você pode contratar uma diarista, porque aí você precisa conciliar o seu trabalho e esse trabalho depois do trabalho. Então, aí você contrata uma diarista para ela fazer o pesado do serviço de casa, para você ter mais tempo para aquilo que é importante para você. Tá? Então, aí também, na medida do possível, contratar ajudas também é uma forma de delegar, porque você não precisa fazer tudo, você só precisa fazer o que importa. Delegar é muito importante. E nessa questão de tarefas de casa, eu vou te falar que, assim, tem coisas que você tem que, sabe, assim, você tem que saber que briga que você compra. Porque, igual aqui em casa, por exemplo, o meu caçula, ele é responsável por lavar a louça. Toda a louça, qualquer louça e louça, tá? Só que tem dia que são 10h30 da noite e ele ainda não lavou a louça do jantar. Aí, será que eu preciso mesmo todos os dias me estressar? Se eu sei que ele vai lavar aquela louça, tá? Porque ele vai lavar a louça. Então, tem coisas que você pode decidir, sabe, deixar mais relax para você não perder a sua sanidade. Eu não vou delegar essa tarefa, porque, pensa, eu podia pensar assim, não, eu vou lavar essa louça. Eu vou lavar essa louça porque eu não aguento 10h30 da noite e aquele tanto de louça na pia. Não, tem que ser eu. Não, é ele, tá? Então, você pode fazer combinados, né? Igual eu falo para ele, você, olha, tudo bem, né? Nossa casa é muito movimentada à noite, porque a minha casa é muito movimentada à noite. O pessoal fala para ele assim, fala assim, não, então tá bom, você lava essa louça, mas você lava essa louça enquanto a gente está acordado, porque ele é o último a ir dormir, né? Porque também não vai lavar a louça meia-noite com a gente dormindo, escutando, né? Bater panela, bater prato na cozinha. Então, alguns combinados, e, sabe, relaxa, tá? Relaxa. A questão aqui agora, né, do que é sua parte, o que é só seu. Você precisa aprender sobre autorresponsabilidade. Você precisa ser autorresponsável, tá? Você tem que ver que tem coisas que só você pode fazer para você mesmo, tá? Para você atingir suas metas, para você ter saúde, para você ter sanidade, para você se sentir mais descansada. Tem coisas que dependem de você. Não fica culpando o universo. Assume a responsabilidade, tá? Abraça aquilo que é importante para você ter clareza de onde você quer chegar. Esse é o tudo que você tem que dar conta. Então, nesse momento, o que você precisa ver? Você precisa pegar aquela tarefa do primeiro exercício que eu passei para você e ver o que é responsabilidade sua. E você também precisa fazer uma lista do que você quer e precisa incluir na sua agenda. Porque, além de coisas que você está fazendo lá, que você já identifica que são responsabilidade sua, você também precisa ver o que são as coisas que você quer e precisa fazer que não estão na sua agenda, tá? Por exemplo, exercício físico. Gente, se você precisa entender que se você está cansada, se você está se arrastando, se você tem dormido mal,
talvez está faltando fazer exercício físico, porque o exercício físico vai trazer a disposição que você precisa para dar conta de tudo, tá? E se é importante para você, vai caber na sua agenda. Então, nesse momento, além daquilo que você já está fazendo ali, que você sabe que é você mesma que tem que fazer, que você tem que abraçar, você precisa fazer a lista do que você quer. Quero fazer exercício físico e preciso, né? Quero dormir 7, 8 horas por noite, preciso. Quero construir o hábito de ler livros. Quero voltar a estudar, porque eu estou cheia, assim, ó, de mentoria e curso que eu comprei e não comecei a estudar. Eu quero ter, por exemplo, tempo de qualidade com os meus filhos, que eu não estou tendo. Eu quero dar mais atenção para o meu marido. Eu quero ter um hobby. Eu quero ter tempo para descansar. Eu quero ter uma rotina de autocuidado. Então, esses eu quero e preciso, você tem que fazer a lista, porque aí você está construindo o seu tudo. E dentro do seu tudo cabe tudo que você precisa. Por que você acha que tem mulheres que fazem tanta coisa num dia e outras não? Sendo que são as mesmas 24 horas. É porque essa mulher que consegue fazer muita coisa e consegue conciliar o tudo dela, ela entendeu isso. Entendeu? Ela está focada em fazer o que é importante para ela. Tá? Então, por exemplo, fazer exercício físico é importante, você precisa ter tempo na sua agenda para isso, porque se isso é importante, isso vai caber na sua agenda. Tá? Se você fica, por exemplo, 1 hora nas redes sociais todos os dias, é essa 1 hora para você fazer um exercício físico, fazer nem que seja 40 minutos de caminhada, sabe? Nem que seja você fazer 3 séries de agachamento na sua casa, mas fazer alguma coisa para você. Então, você precisa ter autorresponsabilidade, entender que é você. Para que você está comprando tanto custo e não está fazendo? Vê aí qual desses cursos que você comprou, você é assim? Ou conhece alguém que é assim? Vê qual desses cursos que você comprou que você precisa começar por ele, porque ele vai trazer algum benefício, ele vai ajudar você aí na sua jornada de realizar seus objetivos, e coloca na sua agenda. Autorresponsabilidade. Ai, eu queria ter começado a estudar, mas eu não estou aguentando. Ai, meu marido me irrita. Nossa, era para eu ter estudado hoje, mas meu marido chegou e falou não sei o que lá, não sei o que lá, e eu já fiquei super estressada. Não consegui estudar. Culpa do meu marido. Não é culpa do seu marido, tá? É você. Respira fundo, toma um banho, lembra do porquê aquilo é importante para você e faz. A hora que você começar, passou 5 minutinhos, você já vai estar lá focada, você vai conseguir, você vai se sentir muito melhor. Não coloca a culpa no marido, nos filhos, no clima, tá? Não coloca a culpa em nada. Fala, não, sou eu, é eu comigo mesma. É a minha responsabilidade. Isso aqui é importante para mim. E aí você faz. E aí, então, agora que você já vai saber qual é o seu tudo, esse tudo que você precisa conciliar, é hora de você organizar a sua agenda. Então, é hora de você pegar ali a sua agenda, as suas 24 horas diárias, os seus 7 dias da semana e incluir isso na sua agenda. E você vai lembrar dessa frase, não esquece essa frase. Tudo que é importante para você cabe na sua agenda. Se não está cabendo, é porque você precisa organizar, tirar ali o que está ocupando espaço. É o que a gente já falou ali, tá? Aí, na hora de organizar a sua agenda, você vai ver ali que dessas coisas que são importantes para você, o seu tudo, tem coisas que são hábitos e tem coisas que são projetos pontuais. Por exemplo, uma das coisas que está aí no seu tudo, que você quer conciliar, é atividade física, estudo, leitura, autocuidado. Isso são coisas que você tem que fazer com frequência, com constância. Então, essas coisas vão ser hábitos. Para essas coisas, eu sugiro para você 2 coisas que você tem que observar, tá? 2 coisas muito importantes para você construir hábitos. Você precisa se conhecer, saber o horário que você tem uma performance melhor, saber o seu cronotipo.
Cronotipo. Se você é uma pessoa matutina, você sabe, coloquem para mim nos comentários. Você sabe se você é uma pessoa matutina ou se você é vespertina. Vamos chamar de noturno, né? O nome certo é vespertina, porque o ser humano não é um ser, a gente não é morcego, né? Mas vamos chamar de noturna. Você é uma pessoa que tem mais disposição quando acorda, ou você tem mais disposição agora, mais no fim da tarde? Você é uma pessoa, ó, que a Márcia falando que é noturna, eu também sou lá. Então, você é aquela pessoa, o que é a pessoa matutina? Aquela pessoa que tem facilidade para acordar cedo. Resumindo, tá? Ela acorda, ela tem facilidade para acordar cedo. E ela, vai dando essa hora, ela já está indo, né? Ela já está indo. E a pessoa noturna, ela tem dificuldade para acordar cedo. E ela começa a ficar boa ali. A energia vai, sabe, assim, chegando tá pelas 8, 9 horas da manhã. Então, você precisa, para a construção de hábitos, você precisa observar o seu cronotipo, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa, você precisa ver com que frequência você tem que fazer aquilo ali para que você tenha constância. Tá? Então, para você construir um hábito, você precisa repetir aquilo ali com frequência. Então, o exercício físico. Se você é uma pessoa matutina, você vai colocar o exercício físico na parte da manhã. E aí você precisa ver com que frequência que você vai fazer exercício físico. Todos os dias? 3 vezes por semana? Você vai colocar, você vai anotar na sua agenda. Você vai pegar a sua agenda e você... Primeira coisa, tá? Eu não vou entrar muito aqui sobre como preencher uma agenda. Eu tenho 3 tipos diferentes para ensinar, que eu ensino na minha mentoria. Mas aqui eu deixo de falar. Primeiro, você vai pegar a sua agenda, fazer seu planejamento semanal. Você já vai preencher de segunda a sexta todos os compromissos fixos que você tem, tá? Se você trabalha das 8 da manhã às 18 horas, já preenche na sua agenda de segunda a sexta esses horários. E aí, depois que você preencheu todos os fixos que você tem, essas outras horas que estão sobrando é aonde você vai encaixar essas coisas que são o seu tudo, tá? Então, por exemplo, os hábitos são coisas que você vai precisar fazer repetidamente e que eles, então, têm que ter um horário fixo. É muito importante que você tenha um horário fixo, fazer, sabe, assim, que você fazer exercício físico, por exemplo, um dia você faz de manhã, um dia você faz na hora do almoço, outro dia você faz à noite, vai ficar complicado de você construir, consolidar um hábito. Mas, então, você precisa ter uma repetição e fazer aquilo ali naquele horário, tá? Existem projetos que são pontuais, que eles vão acontecer num certo período de tempo, tá? Então, por exemplo, assim, se você precisa fazer um check-up, fazer exames, ver como é que está a sua saúde, isso é um hábito? Você vai precisar fazer exames todos os dias, né? Para sempre? Não. Então, é um projeto pontual. Então, isso você vai locar na sua agenda um tempo, né? Num dia eu faço todos os exames, aí você coloca lá o dia, tá? Então, tem projetos que são pontuais. Tem coisas que tem que ser rotina e que você não precisa fazer todos os dias, por exemplo. Então, por exemplo, uma das coisas que você quer e precisa, que é muito importante, é você ter tempo para o seu relacionamento e você ter tempo para os seus filhos. Isso não precisa acontecer todos os dias, tá? Claro que tem que ter uma boa convivência, o máximo possível de estar juntos, sim. Mas a gente sabe, né, que ali cada um tem os seus compromissos, escola, trabalho, fica mais difícil. Então, o que você faz? Você vai separar um dia para o casal, a noite do casal, por exemplo, sabe? Que seja de 15 em 15 dias, mas seria muito bom que fosse, por exemplo, uma vez por semana. Eu e meu marido, a gente tem a sexta-feira do casal, né? Sexta-feira à noite. Eu não dou aula, ele não marca nenhum compromisso. Sexta-feira é um dia que ele chega um pouco mais cedo em casa. E a gente tem a noite do casal. Não é nem um evento, é uma coisa muito simples. Mas é um momento que a gente senta. A gente gosta muito, né? A Goiânia é muito quente, então assim, a gente gosta de uma cervejinha bem gelada. Ele faz um petisco bem gostoso. E a gente senta, come, toma uma cervejinha e pronto. Então, nos outros dias, igual aqui, ó, por exemplo, eu tô aqui com vocês, ele chegou, eu nem vi ele ainda. Mas tá tudo bem.
A gente não fica pensando assim, nossa, ele não me dá atenção, nossa, ela não me dá atenção. Não, porque a gente tem o nosso dia. Então, se nos outros dias a gente não der tempo de estar junto com qualidade, tá ok. A mesma coisa com seus filhos. Eu lembro a minha irmã que quando a minha sobrinha ela era pré-adolescentezinha ali, era muito bonitinho que ela tinha a tarde das duas. Era tipo assim, quarta-feira à tarde. Quarta-feira era o dia das duas. Então elas iam ao cinema, tomar um sorvete, ficavam juntas, tá? Os outros dias, se não consegue ter a atenção, ter tempo de qualidade, você não vai se sentir culpada. Você vai ficar bem. Então, tem coisas que você fala assim, eu não tenho tempo para o meu marido, eu não tenho tempo para os meus filhos. Gente, é só tirar um dia. Então, tem coisas que você vai fazer todos os dias, tem coisas que você vai escolher o dia da semana. Por exemplo, estudar. Vai caber na sua agenda? Sim, claro que cabe. Você vai construir a sua rotina. Eu vou estudar 3 vezes por semana por 1 hora. Eu vou estudar 1 vez por semana por 1 hora. Eu vou estudar todos os dias 20 minutos. Então, essas coisas cabem na sua agenda, porque você já fez uma faxina, você já acionou a ajuda que você precisa, porque você não tem que fazer tudo sozinha. E aí você consegue dar conta de tudo, porque você distribui todas essas tarefas suas na sua agenda, da maneira que cabe para você. Então, você vai pensar, se são projetos pontuais, então, por exemplo, você vai fazer um curso é um projeto pontual. Você vai ver lá, abre lá a plataforma, são 10 módulos, então, de cada módulo tem quantas aulas? Faz as continhas ali. Então, se são 10 módulos, é um curso grande. Então, mas as aulas são pequenininhas, são aulas de 10 minutos, então eu vou fazer 2 aulas por dia, eu vou fazer 5 aulas 3 vezes por semana. Então, aí você vai encaixando. Você não tem que pegar o seu tudo e fazer tudo na segunda-feira. Não é colocar tudo num dia só, é distribuir as tarefas. E aí, o que você precisa fazer? Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Aí, você precisa fazer o seguinte, você precisa pensar como que você vai começar de uma maneira que não vai ficar pesado. Então, você tem que começar pequeno. E aí, você vai progredindo. Porque quando você quer começar uma modinha nova, quando você inventa um negócio novo, seu cérebro está de olho em você. E você sabe que o cérebro, ele não gosta de gastar energia. Nosso cérebro quer economizar energia. E aí, quando você inventa um negócio novo, igual agora, que você quer conciliar tudo, né? E você não quer ficar louca, logo que você fizer isso, o que o seu cérebro faz? Ele vai fazer 3 perguntas para você. Ele vai ver você querendo conciliar todas essas coisas, fazendo essa organização aqui que eu estou te ensinando nessa aula, aí vai vir correndo e vai fazer 3 perguntas para você. Ele vai falar assim, esse negócio vai dar trabalho? Vai exigir muito esforço? Segunda pergunta que ele faz, vai ter recompensa? Terceira pergunta que ele faz, essa recompensa vai demorar muito para chegar? Porque o nosso cérebro, ele quer economizar energia e o nosso cérebro gosta de recompensa. Então, por que você começa pequeno? Porque você vai falar para o seu cérebro, você vai responder, sim, vai dar trabalho, exige esforço. Aí ele fala, tá, exige esforço. Mas vai ter recompensa? Vai ter recompensa. E essa recompensa vai demorar a chegar? Não, essa recompensa chega rapidão. Porque, por exemplo, você quer começar a estudar. E aí você vê que o curso que você comprou tem 10 módulos. Então, diante disso, você vai responder para o seu cérebro, você não vai mentir para o seu cérebro. Você tem que ensinar ele a trabalhar a seu favor. Aí vai perguntar, vai dar trabalho? Vai falar assim, vai. Aí vai falar assim, vai ter recompensa? Vai. E aí você vai falar para ele que a recompensa vai demorar a chegar, que é só quando você terminar os 10 módulos? Não, tem recompensa todos os dias que você estudar, porque você precisa celebrar. Então aí você vai começar pequeno. Então, por exemplo, você quer começar a fazer exercício físico 3 vezes por semana, uma caminhada de meia hora. Você quer começar a estudar? Então, 20 minutos por dia. E aí você pega esse curso que é grande e você coloca em pequenas tarefas, mini passos ali. E você precisa comemorar.
Você precisa, o seu cérebro, ele vai perguntar isso o tempo todo. Tem recompensa? Tem. Terminou, estudou, fez exercício físico, conseguiu ali concluir aquilo que você colocou na sua agenda? Pega uma caneta verde aqui, ó, e dá check. Dá check no que você fez. Isso aqui já é uma comemoração, tá? Ou, por exemplo, dependendo do que for, comemora, sabe? Assim, tomando um suco gostoso que você gosta. Se é exercício físico, a sua comemoração é você tomar um banho refrescante, um banho delicioso e depois se arrumar. Comemorar pode ser isso aqui, ó, yes! Isso aí, eu consegui, graças a Deus. É assim que eu celebro a musculação, por exemplo, que eu faço musculação em casa, estou construindo esse hábito, e eu faço 3 vezes por semana, começo pequeno, tá? E aí eu celebro. Então, todos os dias que eu faço, eu tenho o check ali, né, que eu uso uma ferramenta de construção de hábito, dou check de verde e levanto os braços e falo, yes! Graças a Deus, consegui. 3 vezes por semana. E assim, hoje foi esse dia, 3 vezes por semana. Eu ia conseguir fazer todos os dias? Não, eu não gosto de fazer musculação. Não gosto, é ruim. Se eu colocar todos os dias, eu fazer, geralmente aos 50 minutos, eu não vou conseguir, eu vou gostar menos ainda, eu vou mostrar para o seu cérebro que aquilo não tem recompensa, que só tem muito esforço, e aí o que vai acontecer? Eu vou desistir. Então, a constância é fazer começando pequeno e depois você vai aumentando. Então, quando eu já estiver bem consolidada com 3 vezes por semana, aí eu vejo se eu faço todo dia, aí eu vejo se eu aumento o meu treino, entendeu? Mas você precisa entender que você tem que ir mostrando que você consegue. E é assim que você vai fazer essa organização, é assim que você vai conciliar esse tudo. Tá? Então, recapitulando aqui, se você tiver alguma pergunta, pode falar aí no chat, tá bom? Então, para você conciliar tudo com leveza, sabe, com alegria, sem ficar louca, sem perder a sua saúde mental, o que você precisa fazer? Você precisa ter consciência da rotina que você está no momento, tá? Faça esse exercício. Então, você tem que ali ver o que você faz todo dia, o que está roubando o seu tempo ou não. Você precisa categorizar essas tarefas, ver o que você precisa eliminar, o que você precisa delegar e o que você precisa assumir. Você precisa organizar o tudo seu, que são as coisas que você quer e precisa fazer. E aí você vai ver o que é hábito, o que é um projeto pontual, e você vai setar na sua agenda os dias e os horários que você vai fazer isso. E você precisa vencer a procrastinação com a constância, fazendo isso aqui, ó. Colocando em pequenos passos, tá? Quebrando em pequenas tarefas e comemorando. E aí, assim que você vence a procrastinação. E aí, assim, você vai dar conta de tudo? Sim. Mas é tudo que é seu. É aquilo que é importante para você. Tá? Porque tudo que é importante para você cabe na sua agenda. Eu te falo porque eu tenho o meu tudo, tá? E eu faço tudo sim. Eu consigo conciliar tudo sim, com leveza. Você também precisa lembrar que você não é perfeita, que algumas coisas vão falhar, que algum dia vai acontecer algum imprevisto que você não vai conseguir fazer e tá tudo bem. O importante é que amanhã é um novo dia e você retoma. Lembra? Autoresponsabilidade. Você, no outro dia, você retoma ali as rédeas da sua vida e continua fazendo, ok? Então, você dá conta de tudo, sim. Mas você precisa saber o que é o seu tudo. E fazendo isso aqui, você vai se tornar aquela pessoa que bate no peito com muito orgulho e diz, eu falo e faço. Eu começo e termino as minhas coisas. É esse o meu desejo maior do meu coração, ajudar você, colaborar para que você se torne essa pessoa que fala e faz, que começa e termina as suas coisas, ok?